2018, e ele tratou, eu vou falar o título, depois eu falo o objetivo, acho que fica mais fácil, né? O título dele é Diferentes temperaturas selecionam espécies distintas de bactérias acéticas e promovem a produção de ácidos orgânicos durante a fermentação da kombucha. Esse é bem interessante também. Então, o objetivo dos autores aqui nesse artigo, nesse estudo que eles produziram, foi caracterizar a microbiota, ou seja, quais os micro-organismos presentes ali daquela cultura de kombucha, envolvido na fermentação, né, da kombucha, utilizando o chá verde e o chá preto individualmente, e explorar os efeitos da temperatura de fermentação de 20 a 30 graus. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram para cada tipo de chá, né, por exemplo, chá verde, eles fizeram uma fermentação com 30 graus e outra fermentação com 20. Para o chá preto também, uma com 30 graus e outra com 20 graus. Eles queriam saber a diferença da fermentação daquela cultura entre o chá verde e o chá preto e entre cada chá em temperaturas diferentes, 20 ou 30 graus, quais seriam as diferenças. E a fim também de determinar quais condições podem ser aplicadas para aumentar a produção de ácido glucônico e glucorônico. Então, eles queriam ativar um modo dessa microbiota para que produzissem mais esses ácidos, né, de interesse. Então, os resultados que eles encontraram, que foram bem interessantes também. Foram encontradas diferenças significativas na microbiota das duas temperaturas de fermentação, entre 20 e 30 graus. Então, tanto para a fermentação de chá verde como a fermentação de chá preto, eles encontraram essas diferenças significativas entre cada fermentação para a microbiota. Vamos ver aqui o que mais que eles falaram sobre isso. Então, nenhum efeito significativo na concentração de bactérias acéticas foi encontrado para o tipo de chá usado, preto ou verde. Ou seja, entre o chá verde e o preto na mesma temperatura, eles não encontraram uma diferença significativa das bactérias que continuaram se desenvolvendo ali. Basicamente foram as mesmas. O que vai dar diferença aqui nesse artigo que a gente vai ver é a questão da temperatura. E isso é muito legal para a gente aprender e entender por que no verão, né, e no inverno dá muita diferença na nossa kombucha. Então, a diversidade de bactérias acéticas foi significativamente maior a 30 graus, em comparação a 20 graus para 21 dias de fermentação para ambos os chás. O que aconteceu então? O que foram essas diferenças que eles encontraram, né? Gluconocetobacter, que é uma bactéria acética, um gênero de bactéria acética, dominou ambas as fermentações, tá? Enquanto a Cetobacter foi encontrada em níveis mais baixos. Então, ficou lá. Eles colocaram mais ou menos 80% para Gluconocetobacter e 10% para Cetobacter. Isso foi na temperatura de 30 graus, tá? A temperatura mais elevada, isso aqui é bem interessante, gente, preste muita atenção. A temperatura mais elevada promoveu o crescimento de várias firmicutes, que são lactobacillus, lactococcus, streptococcus e também a quitinobactéria, propionibacterium, Corynebacterium, embora sempre inferior a 2%, e eles falaram que esses 2%, né, acabaram decaindo ao longo da fermentação. Então, em temperaturas mais elevadas, acabou propiciando que aquelas que não são dominantes conseguissem ter ali uma sobrevida, uma produção dos seus metabólitos melhor do que a 20 graus. Foram identificados 2 subgêneros do Gluconocetobacter. Então, são 2 espécies dentro desse gênero que eles conseguiram identificar. Isso aqui eu achei muito legal. Teve a Gluconocetobacter chilinus, que prevaleceu quando a temperatura era de 20 graus, isso tanto para o chá verde como para o chá preto. Então, ela foi a predominante quando se tinha 20 graus. E a Gluconocetobacter saccharivorans foi a predominante quando se tinha 30 graus. Então, alterando a temperatura de 20 para 30 graus, foi o mesmo gênero de bactéria acética, que é a Gluconocetobacter, porém, ela estimulou nessas temperaturas espécies diferentes. E essas espécies diferentes podem produzir um perfil sensorial diferente na sua kombucha, tá? Já tá começando a clarear aí para vocês, não tá? Então, o que mais que eles colocaram aqui? A maior temperatura permitiu o desenvolvimento de populações bacterianas subdominantes, que foi o que eu acabei de falar, né? E isso aqui, olha, prestem bem atenção nisso aqui. Vocês vão se assustar agora. Então, a maior temperatura permitiu o desenvolvimento de populações bacterianas subdominantes, principalmente as caracterizadas por contaminações ambientais. Por exemplo, a Cinetobacter
Propionibacterium e bactérias do ácido lático, como Lactobacillus e Streptococcus. Quando a gente fala em contaminantes, a gente pensa que é o quê? Estragou minha kombucha, contaminou. Mas contaminante quer dizer que é qualquer micro-organismo que não fazia parte da tua cultura inicial. Então vamos supor, até falando dessas culturas que a gente compra, né? Vamos supor que você comprou lá uma cultura canadense, bonitinha, estava perfeita, né? E de repente ela começou a ficar, sei lá, mais ácida, ou então ela ficou mais aguada, né? Porque a cultura canadense é uma intermediária. Então vamos supor que de repente ela começou a ficar mais intensa, muito ácida, né? O que aconteceu? Ela contaminou, mas não com um contaminante que estraga, tá? Não foi algo que estraga. Quer dizer, um contaminante é um micro-organismo que não fazia parte, ele caiu ali. O pessoal ele gostou dele, ele gostou da vizinhança, acabou ficando, se reproduziu ali e passou a fazer parte daquela cultura, né? Agora ele já faz parte, ele não vai sair dali. Então, acabou alterando de repente, né? Pode ser que às vezes ele tenha um perfil mais dominante e acabe alterando muito a questão do perfil sensorial da tua kombucha. Então, tem isso, tá? Quando a gente fala do contaminante ambiental, pode ser um contaminante simplesmente que entrou ali uma bactéria, uma levedura que não é prejudicial na saúde, que vai se incorporar à tua cultura e vai começar a fazer parte da tua cultura, tá? Então aqui eles perceberam que em temperaturas mais elevadas, acabava facilitando com que esses contaminantes se desenvolvessem e começassem a fazer parte ali da cultura. Deixa eu ver o que mais que eles colocaram aqui. Embora a temperatura de fermentação não pareça afetar a composição da comunidade bacteriana dominante em nível de gênero, um forte efeito foi encontrado no nível de espécie, que foi aquilo que eu falei para vocês. A Gluconocetobacter foi dominante em ambas as temperaturas, mas em 20 graus ela foi predominantemente da espécie Chilinus e em 30 graus ela foi predominantemente da espécie Saccharivorans. Tá? Então existe essa diferença, e o que pode sim alterar o perfil sensorial da sua kombucha, tá? Principalmente se você já tem um paladar mais apurado para kombucha, você vai sentir mais facilmente essas nuances mais, como é que eu posso dizer, pequenas, né? Umas nuances menores que talvez uma pessoa que não está tão habituada não percebesse. E quais que foram as conclusões desses autores? Então, eles colocaram que esse estudo pode apoiar a hipótese de uma seleção natural, vamos dizer assim, em nível de espécie, conduzida por diferentes condições de fermentação, bem como uma diversidade associada à origem geográfica do biofilme, tá? Que seria, como eu falei, né? A gente tem a Scooby vira-lata, a Scooby canadense, a Scooby japonesa, a americana, a alemã, tem diversas que são culturas que são diferentes. Essa diferença em nível de espécies, ela pode explicar parcialmente a maior abundância de ácidos glucônicos e glucorônicos na kombucha fermentada a 30 graus nesse estudo. Então, além de tudo isso, eles conseguiram perceber que quando eles fizeram nesse estudo aqui, tá, com essa cultura, que eles fermentaram a 30 graus, houve uma produção maior dos ácidos de interesse que eles estavam buscando, que é o ácido glucorônico e o glucônico. Então, nesse estudo aqui, a 30 graus acabou promovendo maior produção desses ácidos.